Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. Aqui quem vos fala é Alberto Avelar. Meus amigos, eu canso de dizer que nesse atual momento a razão até mesmo da minha existência, por eu estar ainda continuando vivo e lutando, são vocês das redes sociais. E em razão até mesmo do que está ocorrendo em políticas públicas aqui no município de Simões Filho. Depois que eu resolvi, de forma até mesmo tempestiva, lançar uma série de enquetes pela FUNEBEM, procurando respostas de vocês, internautas, para uma série de perguntas que pairavam no ar a respeito de políticas públicas, principalmente de quem seria o suposto sucessor do prefeito Diógenes Tolentino nas eleições de 2024. Eu primeiro fiz uma enquete sobre empresários, quem seriam os grandes empresários de Simões Filho. Depois foi feita uma enquete sobre lideranças do bairro de Simões Filho 1. Lideranças masculinas, lideranças femininas, lideranças os veículos de comunicação, quem seriam os que mais se destacam, e se conseguiu uma média de 17 mil internautas votando. E os resultados foram os mais surpreendentes possíveis. Aí na última pesquisa, apareceu nomes que não estavam na conjuntura e acabou eu fazendo uma pesquisa tirateima. E aí apareceu nomes para candidatos a prefeito e vereadores de Simões Filho que nunca tinham sido cogitados como os primeiros colocados. Nesse inteirinho de aproximadamente 3 semanas, eu fui taxado e chamado de maluco a rei da falcatrua. Me deram todos os títulos possíveis. E que me levou a uma crise eu tenho diabetes emocional, e no meio de tantas ofensas e gente me ligando, etc., eu tive uma crise de ácido úrico. Inclusive tive que raspar a cabeça e estou em tratamento há 4 semanas, basicamente. E isso me levou a tentar encontrar um viés na própria história da civilização moderna, sobre a importância dos veículos de comunicação, do meio midiático, e na história
da humanidade, aparece civilizações mais antigas, né? Elas aparecem, a grega, a romana, a egípcia, as mitologias. Vocês observem o seguinte: todas elas são unânimes, que o maior veículo de comunicação eram os filósofos, os pensadores, os profetas, que através de seus pergaminhos, através de sua escrita, os escribas, levaram a hoje nós conhecermos a história da humanidade. Então foram os primeiros comunicólogos. Na mitologia grega tem uma parte que eu acho fantástica. A história de Gaia. Deus, um ser superior a tudo, ele confunde muito com Gênesis e a cultura romana e a cultura egípcia. Ele criou, na cultura grega, ele criou Gaia, a Mãe Terra, a deusa da Terra. Mas como Gaia estava muito sozinha, ela produziu do seu próprio eu, ou seja, do seu próprio corpo, um companheiro, Uranus, e transformou Uranus no deus do tempo. E no fim da história, no meio da história, até aparecer Zeus, o rei do Olimpo, o deus do Olimpo, tempo, Uranus, teve filhos com Gaia que formaram os 12 deuses do Olympus. E tem uma passagem, tanto em Gênesis como na história de Gaia e na história romana. E olha que interessante, a história das matrizes africanas. Que o mesmo Deus, ele era o Deus superior, ele era chamado, cada um em seu idioma, mas era Deus. Inclusive tem uma passagem bíblica que fala sobre a Torre de Babel, onde os homens macho, construíram uma torre para chegar até Deus Todo-Poderoso. Mas cada um, Deus, para evitar, ele dá a cada um idioma. E cada um chamava Deus de um nome. Um exemplo, na mitologia grega não tem um Deus superior. Eles falam numa divindade, os profetas, os filósofos, os escribas, falam num Deus, mas eles não falam num Deus específico para ser o superior. É uma divindade superior. Já nas escribas que falam sobre matriz africana, a gente encontra um Deus, Oxalá, o Deus superior. No hebraico, a gente ouve falar em Jeová. Em algumas culturas, principalmente a da africana, do elo da África, do continente africano, se ouve falar em Alá. E que todo homem é um Hare Krishna, um homem de Deus. Mas voltando a Uranus, antes de dar rasteira em Gaia, ele era o deus do tempo.
Em Gênesis diz o seguinte: há tempo para tudo abaixo dos céus. Tempos de plantar e colher, tempo de nascer e morrer, e olha que interessante, tempo de aprender e ensinar. Quem nos ensinou? As escribas. Os escribas, os profetas, os filósofos, que passaram para a humanidade através da escrita, os comunicólogos, o que estava acontecendo no mundo. Então não é nada diferente da forma midiática de hoje, só que com uma diferença. Hoje nós temos as redes sociais, as plataformas digitais, a internet, os grandes espetáculos, filmes hollywoodianos, que nos leva a termos esse entrosamento em tempo real. Hoje eu estou falando aqui e amanhã, quando eu lançar a matéria, 500, 1.000, 2.000 pessoas vêm. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu amigo, irmão, Silvio Souza, do site Mapele News, ele lançou uma matéria sobre Sandro Moreira, que é superintendente da Supertrans de Simões Filho, e o prefeito Diógenes Tolentino deu férias a ele e depois o exonerou, porque ele havia, num momento de resenha, num bate-papo em grupos de WhatsApp, disse que tinha votado no 26. 13 mais 13. Tinha votado no governador Jerônimo 13 e no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 13. 13, 13, 26. E o grupo do prefeito estava pedindo voto para Neto, ACM Neto, e para Bolsonaro, 44. O prefeitão não gostou e caneta nele. Se não me falha a memória, foi no dia ou 2 dias depois da contagem dos votos em no ano passado, 2022. E a matéria de Silvio foi parar nas redes sociais e virou capa do Google Internacional. Virou capa do Google Internacional. Então vocês imaginam a força da mídia, a força dos veículos de comunicação. E inclusive um fato preocupante, porque isso é a verdadeira mídia negativa. A cidade de Simões Filho está em amplo desenvolvimento e as pessoas confundem ainda o poder da imprensa local. Desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, de forma técnica e extremamente coerente com a realidade que nós estamos vivendo. E tem muita gente ainda brincando com grupos de WhatsApp. E o que você, internauta, quer? Uma enquete que atingiu 18.000 votantes. 18.000 internautas. Porque cada um pode votar uma vez só. 18.000 pessoas representam 16 a 17% da população de Simões Filho.
E eu consegui fazer isso. E aí caíram matando em cima de mim. Políticas públicas, ser gestor de políticas públicas, ela está embasada no princípio primeiro princípio republicano. O poder emana do povo. Você vota e elege seus representantes para o poder legislativo, que tem a obrigação de fazer as leis municipais, as leis orgânicas do município. Assim que essa lei é sancionada, ela vai para o executivo a executar. E cabe aos vereadores, o parlamento municipal, fiscalizar para ver se está sendo executada dentro do que determina a Constituição. O executivo também ele é eleito pela vontade popular. E ele tem a obrigação de executar somente o que determina a lei. Ele não pode inventar lei nova. Ele tem que executar o que está escrito na lei. E isso nos leva ao quê? Ao princípio da administração pública, que está prescrito no artigo 37 da Constituição, da Carta Maior, da Carta Magna, da Constituição Cidadã. O que diz o artigo 37? Ele fala sobre legalidade, que é justamente o cumprimento único e exclusivo do que determina a lei orgânica, municipal, a estadual e a federal. A imparcialidade. O gestor ele tem que ser imparcial, totalmente parcial. Ele não pode ficar querendo criar porque é irmão dele, tem o melhor cargo, porque a cunhada tem o cargo. Não. Ele tem que ser imparcial. No momento que ele for fazer a nomeação, as nomeações, ele tem que ser imparcial. Porque o Estado democrático é igualdade para todos. A moralidade. A moralidade é justamente para combater todos os atos imorais da administração. Como é que o cara inventa lá uma lei e ele vai seguir o que ele determina? É ditatorial. A publicidade. A Constituição fala em publicidade. A transparência de um governo. Tudo que ele faz tem que sair no Diário Oficial, tem que ter audiências públicas para ele explicar, ele tem que comunicar o que está acontecendo. E a eficiência. A eficiência é justamente quando ele chega no final do seu mandato, e ele foi um cara 10, e o povão pediu o nome dele de novo. Não, bota o cabra aí mais 4 anos, porque esse aí estourou. Quando terminar os 4 anos, aí que ele vai poder indicar o seu sucessor. Porque ele tem moral. Ele seguiu todo o trâmite e conseguiu a eficiência. Mas as pessoas não entendem isso. Acho que quando chegam no poder, no clube do Bolinha, elas são deuses. Exatamente como
Uranus, o deus do tempo, que deu uma bela rasteira naquele que criou ela, que criou ele, Gaia, e ocasionou um buchincho no Olympus. E aí teve que parar tudo, e Zeus, o filho de Urano e Gaia, que conseguiu amenizar a bagunça depois de uma guerra de 10 anos, ele teve que mandar um cabra para fazer o trabalho que tinha sido destruído por Gaia lá atrás, séculos de antes, para repovoar a terra, e transformou o barro em seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, Deus Todo-Poderoso. Só que ele deu uma missão para Prometeus, além de repovoar a terra. Ele deu usar o caneco de Eri, a caixa de Pandora. O que é a caixa de Pandora? A caixa dos segredos dos deuses. E quem era Pandora? Pandora era uma humana que Prometeu tinha feito do barro, deu um sopro, ela teve vida, porque sopro em grego é espírito. Deu o sopro e Pandora tomou vida. Só que ele não esperava, que Zeus não esperava, era que Prometeu se apaixonasse pela criação dele. Exatamente como a mãe, Gaia, se apaixonou pela criação dela. Uranus, o deus do tempo. Então, meus amigos, o tempo não para. Ele está sempre renovando. E a única forma que nós temos de chegarmos aos nossos legados, aos nossos destinos, porque todos nós temos um legado. Deus nos mandou com uma função para essa vida. Não sei se vocês acreditam na vida além da morte, mas está escrito no cânon, os livros sagrados que deram origem à humanidade. Para alguns existe o limo, para outros existe o umbral, e para outros não existe vida após a morte. Mas tento explicar como é que Jesus ressuscitou. E Jesus, em momento nenhum, ele disse que era Deus. Ele disse que era filho do Deus. Ele era filho do Pai. Deixar para vocês pensarem. Eu volto amanhã com mais histórias da mitologia grega e Narmacite, Simões Filho, porque afinal de contas eu estou aqui na minha caverna moderna, ó, um apartamento com todo o conforto possível, mas com medo dos falsos profetas que falam, mas ninguém prova nada. E parabéns, Silvio, do Uma Pele News. Prêmio Nobel da Imprensa. Sua matéria foi capa do Google
internacional. A imprensa de Simões Filho em alta. Fui!